Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Deus tem uma aliança com você, meu irmão. Deus tem uma aliança com você, minha irmã. Você confia nisso? Ele vai até o fim com você, do seu lado. A palavra do Senhor diz assim: mas buscai primeiro o seu reino e a sua, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Na minha tradução, revista e corrigida, diz: mas buscai primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus tem um interesse muito grande em construir na sua vida o melhor, além do que você possa imaginar. O apóstolo Paulo, dizendo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Essa é uma máxima afirmativa. O que Deus tem para você é o melhor. O que Deus tem para você é maravilhoso. A vida que Deus tem para que você viva é uma vida que Ele tem uma aliança com ela. Deus tem um compromisso com a sua vida quando você confia nele. Pode passar o que for, os seus olhos vão ver o impossível acontecer. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu tenho certeza que quanto maior a sua luta, mais intensa será a sua vitória. Você precisa confiar na palavra de Deus, meu irmão. Deus está preparando um terreno, um território, um lugar para Ele derramar o seu poder de uma forma tão intensa que o mundo vai ficar transtornado. A respeito dos apóstolos que viveram com Jesus, as pessoas disseram: aqueles que têm virado o mundo de cabeça para baixo chegaram até nós. Homens que tinham a sua vida ameaçada todos os dias. Homens que abriram mão de tudo que tinham para viver a fé. Homens que deixaram seus peixes na praia e seguiram a Jesus. Homens que não tiveram a sua vida preciosa aos seus próprios olhos. Homens que passaram provações, tribulações, angústias, depressões, tais quais nenhum de nós viveu. Mas homens que chegaram no fim da caminhada como mais que vencedores. E nesse exato momento estão num lugar privilegiado ao lado de Jesus no reino dos céus, porque Jesus disse sobre 12 tronos para os seus 12 apóstolos, homens que lutaram batalhas terríveis e confiaram em todo o tempo: Deus tem uma aliança comigo. O rastro que eles deixaram na terra está aí para ser perseguido por todos aqueles que tiverem coragem para andar no caminho de Deus e conquistar com uma fé violenta esse reino que não é de homens, é de um Deus que é todo poderoso, que fala e os mortos ressuscitam, que sopra e os mares se abrem, que faz o impossível acontecer. Deus não é medíocre, e Ele quer nos tirar da mediocridade que nós estamos acostumados a viver. E Jesus, Ele dizendo esse texto para o povo que percorria com Ele, estava aflito e correndo atrás de várias soluções para a sua vida. E Jesus anteriormente já tinha dito: olhai para as aves do céu, não semeiam, não ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Jesus estava falando para uma multidão preocupada. Jesus estava falando para um povo interessado em solução de problemas.
E Jesus queria tirar o povo daquela situação rasa e fazer aquele povo decolar para uma situação aonde as preocupações não seriam mais o motivo da vida. As preocupações seriam motivos para a manifestação do milagre de Deus. E para se chegar nessa estrutura, e para se chegar nessa posição de vida, Jesus estava propondo uma grande construção para o povo. E essa grande construção precisava começar a ser estabelecida em cima de algumas fortes colunas. E Jesus coloca aqui no versículo 33, que é o versículo alto desse texto, o princípio para essas 4 colunas. Interessante que quando falamos de colunas, falamos daquilo que ninguém vê. Uma construção, quando nós olhamos para ela, nós não vemos as colunas, nós não vemos a fundação, nós vemos o que está por cima das colunas, que é a parte mais simples da obra, que é a parte mais rápida de se fazer. A parte mais complicada de qualquer obra, de qualquer construção, são as colunas. Onde está fundamentada a sua fé? De nada adianta, meus irmãos e minhas irmãs, receber as bênçãos de Deus e não viver o Deus da bênção. De nada adianta conseguir resolver os problemas da vida e não resolver a vida dos problemas. Quando resolvemos a vida, os problemas, consequentemente, todos eles serão resolvidos. Porque o reino de Deus é maior do que qualquer adversidade que eu ou você possamos imaginar em passar. O reino de Deus é poderoso para nos levar além disso. Então Jesus está interessado em fazer a fundação. E você vai entender por que Ele quer fazer a fundação na sua vida. E a fundação custa. Para fazer a fundação tem que rasgar a terra. Para fazer a fundação tem que perfurar a rocha, tem que quebrar o coração endurecido e embrutecido, tem que ter os princípios da humildade, tem que tirar os olhos do visível, tem que jogar soberba, arrogância, vaidade, o eu sou, o eu posso, o eu sei, tudo na lata de lixo e dizer: toda a glória ao Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, eu vou passar pelas minhas provas e a glória vai ser de Deus. Para fazer coluna tem que rasgar os princípios da carnalidade humana da nossa existência. E quando nós conseguimos isso, basta uma palavra de Deus em nossa vida, que os montes se moverão. E Jesus fala nesse texto de 4 colunas. Ele diz: mas buscai. A primeira coluna, o primeiro fundamento na vida, para se alcançar a plenitude da presença e da bênção de Deus, é buscar a Deus. Mas buscai. O que você tem buscado na sua vida? Qual a motivação das suas buscas? Nós buscamos tantas coisas na nossa vida e temos a facilidade de fazer de Jesus um servo nosso, simplesmente para que alcancemos aquilo que a gente quer. E muitos, quando alcançam as suas buscas, abandonam Deus. É a hora que a bênção tira o crente da igreja. Consegui aquele emprego que tanto orei nas madrugadas, nas vigílias, nos jejuns, nos propósitos. Agora estou cansado, não posso ir no culto. É o momento que o carrão que eu tanto orei para conquistar me leva para outro lugar no horário do culto. E porque eu estou de carrão, eu não vou no culto. É a hora que o relacionamento, a Rebeca, o Isaac, tão intercedido para alcançar, me leva para as aventuras das paixões da carne, que me afastam da presença de Jesus. A bênção de Deus, sem o Deus da bênção, é igual a maldição. A bênção de Deus, sem o Deus da bênção, é igual a maldição. Por isso Jesus disse: buscai. Primeira coluna, primeiro fundamento. Segunda coluna, qual a localização na minha vida dessa busca? Em primeiro lugar, a busca ao Senhor deve estar em primeiro lugar na minha vida. Eu já entendi que eu tenho que buscar, ok? Agora, como
eu vou buscar é tão importante quanto o que eu vou buscar. Na palavra de Deus nós temos um exemplo de dois homens. Um que foi aprovado, porque buscou em primeiro lugar. Outro foi reprovado, porque buscou, mas não em primeiro lugar. Caim e Abel, lá no começo de todas as coisas. A Bíblia diz, ao cabo de dias, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. É o relato do Gênesis sobre a oferta de Caim. E o relato da Bíblia sobre a oferta de Abel é: das primícias do seu rebanho, trouxe Abel uma oferta ao Senhor. Nós temos no texto a palavra primícias e a palavra cabo. A palavra cabo significa no fim dos dias. O agricultor, quem mexe com terra, sabe muito bem disso. Toda colheita ela tem processos. Tem os primeiros frutos, tem os frutos do meio da colheita e tem os frutos temporão, que são os frutos do final da colheita, que são os frutos do cabo de dias. Colhi as primícias, continuei colhendo depois das primícias, e o resto ainda tem colheita. São os menores frutos, são os frutos do cabo de dias. E Caim era agricultor. O que eu entendo, o que eu aprendo com isso? Caim colheu as primícias e comeu, deu para os amigos, deu para a família. Caim colheu frutos no tempo da colheita e continuou comendo, dividindo com os amigos, fazendo festa. No final da colheita, no resto, ele, poxa, tenho que dar uma oferta para Deus. E aí ele chegou com o resto e apresentou no altar. Deus educadamente disse: Caim, eu não quero a sua oferta. Sabe por quê, irmãos? Quando buscamos a Deus com o resto da nossa vida, Deus rejeita a nossa busca. Não precisa me buscar com o resto. Enquanto você não aprender que eu tenho que ocupar o primeiro lugar na sua vida, você vai ficar dando volta no deserto. Mas a hora que você aprender que eu preciso ocupar o primeiro lugar na sua vida, você vai parar de dar voltas no deserto. Qual é o lugar da busca de Deus na sua vida, meu irmão? E Deus tem sido a busca da sua vida? Abel não. Das primícias do seu rebanho, está na cara, das primeiras ovelhinhas que nasceram, Abel pegou lá no ventre, nasceu. Essa é do Senhor. E foi levar. E as histórias bíblicas, os relatos gráficos, os desenhos animados mostram Abel chegando com a ovelhinha gorda no altar do Senhor, né? Mas ninguém sabe se aquela ovelha era gorda ou era magra. Mas se sabe que ela era a primeira. Não importa do jeito que você começa, o que importa é do jeito que você vai terminar. Se você está tropeçando na sua vida, passando por lutas, tribulações, adversidades, mas está na presença do Senhor, buscando o Senhor em primeiro lugar, e acha que a sua vida está um trapo na presença do Senhor, pare de pensar isso. Ele te vê além da sua adversidade. Ele te vê além da sua dificuldade emocional. Ele te vê além da sua alma sufocada, que muitas vezes você não consegue nem orar. Ele te escuta no silêncio da madrugada. Ele só quer ter o primeiro lugar na sua vida. E o fogo de Deus veio, consumiu aquela oferta. Porque nós devemos buscar em primeiro lugar os dois primeiros pilares. O terceiro pilar, o que buscar nessa intensidade, nessa direção, com essa prioridade, o reino de Deus. E quando eu busco o reino de Deus, em primeiro lugar, com toda a intensidade da minha vida, os princípios do reino vão ser os mais preponderantes na minha existência. Reino fala de princípio de poder, de lei, autoridade, legalidade. Reino fala disso. Onde tem um reino, tem um rei. Onde tem um rei, tem um processo de autoridade. E Deus quer saber se tem um povo na terra interessado nos princípios do reino dele. Nada importa se vivemos numa sociedade pós-moderna que tem suprimido os absolutos, onde o homem que nasce homem não chega na idade adulta mais homem, a mulher não chega na idade adulta mais mulher, virou uma bagunça generalizada, cada um faz o que quer. Assim anda a humanidade. E daí? Quais os princípios que regem a sua vida? Da terra ou do céu? A quem você obedece? A Deus ou a sua sociedade? É isso que Deus está interessado. Não
para ficar criticando, batendo bocas, entrando em polêmicas de leis e legalidades humanas que são descritas nas casas de leis, nas câmaras de deputados, vereadores, por aí afora. Não! Deus quer saber se você obedece a Ele. Quando você obedece a Ele, você buscou o reino em primeiro lugar. E você buscou o reino de Deus. E você diz: não vem não, pecado, eu não tenho negociação com você. Eu estou submisso a um rei. E o nome dele é Jesus. Ainda que a lei dos homens queira me oprimir, eu continuo submisso a Jesus. Pilares, fundamentos, colunas, ninguém vê, Deus vê. Só Deus vê. O que você busca, em que lugar na sua vida é a intensidade dessa busca, e o que você busca com a sua vida. E o último e mais importante pilar dessa busca é a sua justiça. Quando buscamos o reino em primeiro lugar e o reino de Deus, o texto não diz: buscai o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não. O texto diz: buscai. Rodrigo, põe o texto por favor, meu filho. O texto diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É muito interessante o poder das línguas originais da Bíblia, porque elas nos levam a um entendimento muito claro da essência que o Espírito Santo quer nos passar. Não é questão de polêmica linguística, é questão de entender a essência. E no nosso amado português, quando você tem a partícula I, A, dá a entender que você pode ter ou não. Ronei e Luiz Marcos são bonitos. Ronei sem Luiz Marcos continua sendo bonito. Luiz Marcos sem Ronei continua sendo bonito. Entenderam a figura? Amém? Mas no original aramaico que foi passada essa informação, e a sua justiça não significa isso. Significa conexão total. Não é uma partícula, é uma interligação. Reino e a justiça. Reino sem justiça não faz sentido. Justiça sem o reino não faz sentido. É isso que a ideia original do texto está passando. E sabe quem é a justiça do reino de Deus? Jesus. Jesus é a justiça do reino. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Mas meu amado, quando eu busco o reino e a justiça, eu encontro o poder e sou encontrado pela justiça de Deus. O pecado nos tornou injustos diante de Deus, mas Jesus nos tornou justos, dignos, santos, para termos a manifestação da glória de Deus em nossa vida. Aconteça o que acontecer, haja o que houver. Cheira balabassura e balabacê. Quando eu encontro o reino, eu encontro o poder. Ei, tem um poder vivo no reino. Mas se eu não sou encontrado pela justiça, ou se eu não encontro a justiça, todas as coisas não me são acrescentadas. Jesus falou uma coisa muito interessante e que confunde a cabeça de alguns. Naqueles dias muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome falamos em novas línguas, expulsamos demônios, curamos enfermos. E eu vos direi: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que tendes praticado a iniquidade. Como? Falar língua, expulsar demônio e curar enfermo, e ser iníquo. É um paradoxo. Mas Jesus não estava louco quando ele falou isso. Jesus sabia muito bem que é possível encontrar o poder e não encontrar o dono do poder. Por isso eu disse: a bênção de Deus sem o Deus da bênção é igual a maldição. O grande objetivo da existência humana é se preparar para morar no céu. E quando você está nessa terra, você está construindo fundamentos, para que em cima desses fundamentos Cristo possa fazer uma grande construção. E essa construção é um templo para que Ele possa habitar
eternamente. Você em Deus, Deus em você, a eternidade dos céus manifesto nos lugares onde você está. Oh! E o texto de 1 João, capítulo 1, no versículo 5, diz o seguinte: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Todos nós já nascemos carregados com pecado. Mas quando nós encontramos a justiça, e nós só podemos encontrar a justiça através de uma confissão honesta e verdadeira: Senhor, esse sou eu. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E quando Ele nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça, Ele arranca de nós todas as grades, as armaduras, as correntes, as cadeias que o inferno colocou em nós. E Ele nos habilita a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí nós estamos prontos. As colunas estão prontas. Os fundamentos estão prontos. Interessante que quando você olha aqui em Itapuã, na Praia da Costa, em Coqueirão, um prédio construindo, você vê durante anos o lote vago, com poucos homens trabalhando ali, algumas máquinas muito grandes. E a maior parte da obra, sabe o que é isso? Colunas sendo construídas. Ninguém vê o que está embaixo da terra, mas Deus vê. E só fica de pé uma construção que tem colunas fortes. Alguns anos atrás, na cidade do Rio de Janeiro, foi construído um grande condomínio com muitos prédios. E nas colunas daqueles prédios, aonde ninguém via, aquele grupo empresarial colocou a areia do mar naquelas colunas. Os prédios ficaram prontos. As pessoas se mudaram, começaram a morar naqueles prédios. Poucos meses depois, aqueles prédios vieram abaixo. E foi uma tragédia no Brasil. Qual foi o erro daquela construção? Colocaram a areia do mar naquela coluna. E sabe qual a diferença da areia do mar para a areia de água doce? A areia que tem na praia do mar, ela tem sal misturado na sua composição. E sabe o que o sal faz com as estruturas de ferro? Corrompe, corrói. A areia que tem no rio é incorruptível. A areia que tem no mar é corruptível. Por isso que muitas vezes você passa por lutas terríveis na sua vida. Não entende por que você está passando por essas tribulações. Não entende por que as coisas estão dando certo. Deus está tirando a corrupção das suas colunas. Deus está construindo colunas incorruptíveis, porque esse prédio é para ser a habitação do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Todo-Poderoso das nações. Deixe Ele trabalhar as suas colunas, porque quando as colunas estiverem prontas, meu irmão, minha irmã, a velocidade que esse prédio é construído, é a hora que o pobre é levantado do pó, do montulho, e colocado para se entrar entre os príncipes do seu povo. É a hora que o José, 13 anos lá, esquecido dentro da masmorra, as fundações, as máquinas pesadas, e tira a pedra, e coloca a pedra, e tira a areia corrupta, e bota a areia incorruptível, e amassa e prova. Estava pronto, ninguém sabia, ninguém via o que tinha ali dentro daquela obra.
Faraó manda uma ordem: chama esse moço. E no mesmo dia, o cara que era um escravo, prisioneiro, condenado por alguns crimes, entra na sala do trono, interpreta o sonho do rei e diz para o rei que o rei consiga um homem sábio entre o seu povo. Uma das primeiras características daquele que tem colunas bem feitas é a humildade, porque ela precede a honra. Você vai ser honrado nessa terra. E o rei fala para José: você é o homem. Aí José deve ter olhado para trás. Ele deve estar falando com alguém que está atrás de mim, mas não tem ninguém. Eu? Sim, José. A partir de hoje o seu nome é Zafenate Paneia, aquele que tem a solução. O passado fica para trás. Olha para frente, porque a enxurrada de bênção está vindo na sua direção. Ei, Deus tem uma aliança com você. E essa aliança, ela se expressa no que está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Você tem o Espírito Santo. Fez as colunas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Colunas prontas. Ok. Anjos construtores, desçam, levantem as paredes, porque eu estou descendo para morar ali. Eu te pergunto uma coisa: você compraria um apartamento do qual você sabe que as colunas daquele prédio têm infiltração? Você entraria num templo no qual você sabe que aquele galpão não tem colunas? As paredes vão cair na sua cabeça. Deus não mora em uma construção de isopor, de madeira. Canta bonito, ora bonito, chora na hora da pregação, prega bonito, fala em línguas, entra no mistério, rodopia, joia. E o que está aí debaixo? Faça isso tudo, mas tenha colunas fundamentadas em Jesus. E você só fundamenta as suas colunas passando por tribulações. Você não fundamenta as suas colunas nos momentos bons da vida. Por isso que Tiago disse o que está escrito no capítulo 1, no versículo 2 de Tiago: meus irmãos e minhas irmãs, parafraseio eu, tende por motivo de grande alegria, gozo, o passardes por várias provações, sendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Aplauda o Senhor, povo cheio da glória de Deus. Rebalabachá. Tiago entendeu o que é fundamento. Transtornou a mente humana. O que todo mundo grita com desespero: livra-me dessa provação. Tiago disse: não, é motivo de alegria, porque eu estou virando casa de Deus.
E a melhor tradução de céu que eu entendo é Deus vivendo em pessoas e pessoas vivendo em Deus. Não importa a instância humana, emocional, espiritual. Deus começa a viver em você aqui nessa terra. Sabia que você pode viver o céu na terra hoje? Sabia que essa tribulação que te tirou a paz, te fez chorar e sentir um grande fardo sobre a sua vida, pode se tornar em um pódio para que você suba em cima dela e diga: vem morar em mim, Jesus. Vem com o peso da sua glória me cobrir. E foi isso que Jesus veio dizer para você nessa noite. 4 fundamentos. Eu quero concluir para você dizendo o seguinte: foi em 4 fundamentos que Deus construiu toda a história de evangelho para a humanidade. No Velho Testamento, Jesus se manifestou como o maravilhoso ser das 4 faces: a águia, o touro, o leão e o homem. No Novo Testamento, ele se manifestou através dessas faces em Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. A Jerusalém celestial, a cidade tão sonhada por todos nós, é quadrangular, com 4 lados iguais. O número 4 na Bíblia significa estabelecimento. Deus te trouxe hoje para te dizer: eu estabeleço a sua vida sobre as águas, se assim for necessário. Se levante e aplauda ao leão da tribo de Judá, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao dono do poder. Aleluia! Essas e outras mensagens já estão disponíveis no YouTube. Acesse www.youtube.com/Rominei Cruz. Mensagens que irão abençoar a sua vida.